Porque assim, o que acontece? Quando a gente tem uma equipe ali fora de série, uma equipe realmente no alto desempenho, essa liderança, naturalmente, ela perde um pouco o papel, tá? O papel dela ali dentro. Então, se a equipe consegue fazer a maior parte das coisas por conta própria, talvez uma liderança não seja tão necessária ali. Daí a pergunta é, o que a gente faz com uma liderança, ou melhor, qual o papel da liderança em uma equipe fora de série? Eu posso entrar um pouco nessa? É o meu time que está me escutando aqui, provavelmente vai escutar que eu repito isso toda hora, cara. Meu trabalho aqui é ficar inútil. O dia que se eu for inútil, cara, eu tô fazendo o trabalho certo. Mas não é ser inútil para poder ficar na praia sem fazer nada. Gostaria de fazer isso, mas não é como funciona, tá? É exatamente para estar começando a absorver mais, cara, contexto, cara, e estar ajudando em outras áreas, cara, que eu poderia estar contribuindo mais. Eu acho que é um pouco disso aí que a gente tenta fazer. Cara, é inevitável que, cara, a liderança tenha que interagir de uma maneira ou outra. Cara, tem decisões que é muito difícil de serem tomadas e chegarem em consenso dentro de um time sozinho, exatamente para isso que tu tem um pouco desse papel. Tem um pouco, cara, de entender o contexto, cara, de áreas diferentes, são um pouquinho menos especializadas, cara, e traduzir isso para uma estratégia em conjunto entre todo mundo, onde é que a liderança ajuda bastante também. Então, mas eu não vejo problema de liderança dentro de um time, cara, de alta performance, está entregando muito valor, agindo no dia a dia ali, cara, respondendo perguntas, tomando decisões sozinhas. Eu acho que é um sinal muito bom ao ponto que tu não precisa tomar muita decisão e que teu time tem total confiança e contexto para tomar muitas decisões sozinhos e tu consiga aplicar um pouco desse tempo, cara, definindo contexto, cara, trabalhando com outras áreas, cara, gerenciando side, cara, e up. Acho que a Dani aqui, cara, que tá numa posição, cara, mais sênior de liderança sabe que conforme tu vai crescendo, cara, a tua gestão, cara, ela muda um pouquinho, cara, de somente os teus liderados para baixo, para gestão um pouco mais para o lado, cara, de stakeholders. Para quem tá startup, cara, é muito gerenciamento dos teus clientes, gerenciamento de investidores e tudo mais, sabe? Então, teu papel muda um pouquinho, porque não é puramente só do time aí. E uma coisa interessante também nisso é que sabe aqueles exemplos que quando a gente está tão inserido num contexto ou numa situação, às vezes a gente acaba não vendo direito a saída, né? Então, às vezes está o time, né, totalmente fora de série, mas num impasse ou numa situação que eles não estão entendendo ou não estão enxergando uma saída. E a liderança ajuda isso também, a abrir alguns caminhos, né? A dar alguns inputs que quem está ali no dia a dia do problema muitas vezes não consegue ter esses insights. E aí alguém tipo, que está com uma visão mais fresca de fora pode ajudar a destravar. Não é aquele destravar do dia a dia, né, como o Martin comentou, mas é um destravar mais estratégico. Falei, putz, eu precisava conversar com alguém de fora para me dar esse insight, eu conseguir sair, né, desse momento que a gente está. Então, acho que a liderança tem esse papel também, de entender quando o time está precisando de ajuda, porque está preso num contexto ali, num problema, batendo cabeça com alguma situação, e vai lá e ajuda, né, a dar esse caminho, esse norte para o time, né? Um dos papéis, acho que fundamentais assim para esse tipo de time é ter eles saberem que eles têm alguém em quem se apoiar quando eles chegam nessas situações, porque vão acontecer. E acho que até conectando esse ponto que a Dani trouxe com o que o Martin disse sobre liberar o tempo, né? Assim, uma vez que você consegue se deixar de ser dependente ali do dia a dia da operação, justamente você começa a ter tempo para olhar um pouco mais para o longo prazo, pensar um pouco mais em reflexões, impactos futuros e trazer esse tipo de reflexão para o time, ou de provocação, né? De, putz, o que será que vai acontecer quando a gente chegar ali? O que será que pode acontecer quando a gente chegar aqui? O que a gente pode fazer em relação a isso? Ter esse tempo livre é muito legal também para conseguir ver um pouco mais para frente. Uhum. E eu já vi líder, assim, me falando que, pô, tinha medo de se tornar inútil ali pra equipe, porque a empresa ia querer demitir. Eu falei assim, pô, se você chegar no nível de você realmente ser inútil pra equipe, cara, a empresa vai, no mínimo, te promover aí, porque se você é capaz de formar uma equipe pra que ela se torne autossustentável, cara, a empresa vai querer te colocar em outra equipe pra você fazer o mesmo, depois outra. Então, essa é uma habilidade que gera muito valor ali, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E assim, na minha visão, quando a gente fala de uma liderança que tá seguindo a trilha de se tornar inútil, vamos dizer assim,
É claro que normalmente isso é utópico, é algo que a gente busca, assim, não necessariamente a gente alcança, mas é uma liderança que está trilhando esse caminho, que já tem uma equipe ali que está realmente com um desempenho muito bom, que já não depende tanto dessa liderança, talvez seja o momento de formar uma nova liderança na equipe. Eu acho que é um excelente momento, inclusive, para você se liberar da equipe e conseguir atuar, talvez, em outro contexto. É claro que isso pode variar ali, né, dependendo do estágio que a liderança esteja, então, se for uma liderança mais sênior, talvez é mais difícil de falar isso, mas agora, se for uma liderança de equipe ali, talvez ela consiga fazer um movimento desse, de putz, essa equipe aqui já tá rodando muito bem, talvez eu conseguiria pegar uma segunda equipe e ajudar uma segunda equipe. Aí depois ela vai crescendo, conforme ela vai conseguindo fazer isso mais vezes, né? Então, né, eu acho que formar outras pessoas ali parece um caminho interessante também, né? Da gente se desenvolver como líder também, de, pô, eu consigo formar outras pessoas e não só sou aquela pessoa capaz de entregar resultados, sabe? E também de ajudar a pessoa ali, a equipe e a empresa de maneira geral também.